E após a declaração do jogador, ele postou uma mensagem enigmática nas redes sociais e deixou muita gente encucada. Fala, meus irmãos rubro-negros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Eu quero convidar você a assistir esse vídeo até o final, porque eu vou falar a respeito dos ingressos do jogo Flamengo e Madureira. Vou falar também sobre a fala de Gabigol comemorando o retorno do Gerson. Vou falar a respeito do Varela e a lateral direita do Flamengo. Também a respeito de Carlos Alberto e Arrascaeta. Carlos Alberto até agora não superou a caneta que ele levou no Jogo das Estrelas. Vou falar a respeito do churrasco de confraternização entre a comissão técnica do Vitor Pereira e a equipe do Flamengo e também a respeito da saída de um jogador do Flamengo. Então eu peço para que você desde já curta o vídeo, desde já siga também o nosso canal, é muito importante. Esse é apenas o nosso segundo vídeo, a adesão ainda está muito pequena, mas eu tenho a certeza que com a força da nação rubro-negra, com a força dos meus irmãos rubro-negros, das minhas irmãs rubro-negras espalhados por todo o Brasil, por todo o mundo, nós vamos avançar, vamos continuar crescendo, eu tenho a certeza disso. Bom, gente, vamos começar falando então sobre os ingressos do jogo Madureira e Flamengo. Esse jogo, pessoal, vai acontecer lá no Espírito Santo. Vai acontecer no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. E o mando de campo é a do Madureira. Existe uma questão aqui importante a ser dita. O ingresso, ele está no valor de R$400. Exatamente, estou falando de campeonato carioca. R$400, sendo que R$200 é a meia entrada. E aí você pode se perguntar, poxa, mas que absurdo, um jogo de campeonato carioca, por que o Flamengo está permitindo isso? Bom, não tem a ver com o Flamengo. O mando de campo é do Madureira, então o Madureira pode estabelecer qual é o preço a ser estabelecido. Agora, é claro que o preço é alto também porque o jogo é contra o Flamengo. Se você observar o jogo entre Madureira e Fluminense, que vai acontecer no dia 22 de janeiro, lembrando que o jogo Flamengo e Madureira vai acontecer no dia 18 de janeiro, né, uma quarta-feira, o jogo contra o Fluminense, que vai acontecer também no mesmo local, lá no Espírito Santo, está a R$200, sendo R$100 a meia. Então é óbvio que, observando toda a capacidade do Flamengo de levar torcedores ao estádio em qualquer lugar desse Brasil, o ingresso foi colocado nesse preço absurdo de R$400, sendo que o palco do jogo tem capacidade para 20 mil pessoas. Tenho a certeza que mesmo com o ingresso nessa altura, vai ter, claro, casa cheia, torcedor do Flamengo sempre comparece. Eu digo que aqui em Florianópolis, onde eu moro, na última vez que o Flamengo veio enfrentar o Avaí, tinha ingresso sendo vendido a R$1.000, R$1.100 na hora e tinha gente comprando, né? O Flamengo tem esse poder. A partida acontece no dia 18 de janeiro, às 19 horas, e o ingresso pode ser comprado no site Ingresso SA. Vamos mudar de assunto então, falar sobre Gabigol comemorando o retorno do Gerson. O Gerson foi envolvido aí em mais uma contratação milionária do Flamengo. O Flamengo que agora tem as 5 maiores contratações financeiras da história do futebol brasileiro. Falei sobre isso no vídeo anterior, se você ainda não viu, assiste lá. E com a volta do Gerson, que segundo o Gabigol é um dos maiores da história, né? O Gabigol comemorou muito. Ele postou o seguinte nas redes sociais, abre aspas para Gabigol: temos um dos maiores ídolos da história de volta. Aceita que o Flamengo é o maior que vários. E não digo do Brasil. Publicou o atacante. Eu sempre falo que o Gabigol tem uma identificação imensa com o Flamengo. É aquele cara que tem que jogar para sempre no clube de regatas do Flamengo. Não tem essa de ir para a Europa, não tem essa de buscar outros caminhos que não o Flamengo. Tamanha a identificação. O Gerson, que vai utilizar a camisa número 20, foi apresentado no Flamengo nesta última semana. Ele tem uma concorrência grande agora, né? Maior do que em 2019, 2020. Thiago Maia, Vidal, João Gomes, né, que apareceu muito bem. Para mim é João Gomes e mais um. É provável que o Gerson venha a ser titular em razão de toda a história envolvendo o Flamengo.
Vamos mudar de assunto então, vamos falar agora sobre o Varela e a lateral direita do Flamengo. O Flamengo tinha aí Rodinei foi embora para o Olympiacos da Grécia e sempre se coloca como uma das prioridades do Flamengo a posição da lateral direita. Além de uma posição ali de meio campo para poder jogar na ausência de Everton Ribeiro ou de Arrascaeta. Acontece que mesmo com a saída do Rodinei, o Flamengo diz não ter prioridade em contratar um lateral direito. O Varela tem contrato até maio de 2022, mas tem tudo para ser contratado definitivamente junto ao Dinamo de Moscou, né, que é o clube dele na Rússia, até 2027. O Flamengo pretende contratar o jogador de forma definitiva. Ele não teve muito espaço quando o Rodinei estava lá, dizem, né? E aí eu até preciso concordar. O Mauro César Pereira estava falando esses dias no programa do qual ele participa que seria muito difícil barrar o Rodinei, até pela forma como ele era tratado pelo elenco. Se o Dorival barrasse o Rodinei, certamente teria problemas ali com os caciques do Flamengo. A gente sabe que isso existe no vestiário do Flamengo, vai diminuir certamente com a saída dos Diegos, né? Diego Alves e Diego Ribas, mas outros líderes ali existem, e o Rodinei era um cara muito querido, e para poder fazer ali aquela média, o Rodinei era mantido. Claro que o Rodinei, o futebol dele cresceu muito no final da temporada, ele deixou de ser aquele jogador contestado para ser o jogador que a torcida pediu para ficar, né? Mas tem essa questão também da afinidade com o grupo. Então, o Varela, que é titular da seleção uruguaia, ficou ali meio que de escanteio e agora é provável que venha a ter mais oportunidades, agora que ele tem como concorrente direto o Mateuzinho, de 22 anos, né? Ele que é formado nas divisões de base do Ninho do Urubu. Varela não fez uma boa Copa do Mundo, principalmente no jogo contra Portugal, Uruguai e Portugal. Foi bastante criticado, né? Bem diferente do que aconteceu com a Arrascaeta, por exemplo, que só se valorizou depois da partida contra a Gana, embora o Uruguai não tenha se classificado. Esperamos aí que o Varela tenha uma boa participação em 2022. Vamos mudar então de assunto agora, falar sobre Carlos Alberto e a caneta que ele tomou de Arrascaeta. Era para ser uma coisa normal, uma coisa esporádica que aconteceu num jogo festivo, né, o Jogo das Estrelas promovido pelo Zico, mas não. Até pela forma como o Carlos Alberto lidou com a situação, ainda se fala sobre aquela caneta. E ele deu uma declaração no podcast Mundo GV, falando a respeito da entrada que ele deu. Ele falou que se aquela entrada pegasse no de Arrascaeta, a mesma entrada do lance que ele tomou a caneta, que ele diz que não foi caneta, né? Porque não houve o complemento da jogada, mas para mim foi caneta, sim, passou do meio das pernas, meu amigo, é caneta. Só não foi completa porque realmente ele ali acabou dando uma entrada mais violenta. E ele falou, se aquela entrada pegasse, ele ia virar o Saci Pererê. Foi exatamente esse termo. Ele falou o seguinte, abre aspas para o Carlos Alberto. Você viu meu pé esquerdo como chega nele? Se pega aquele pé esquerdo, aquela foiçada ia virar Saci Pererê. Ele comentou aí no bate-papo com o apresentador Getúlio Vargas. Assim, Carlos Alberto, depois de uma declaração como essa, eu acho que ele sequer deveria ser chamado outra vez pelo Zico para poder participar do jogo festivo. Ou ele chama o Carlos Alberto, ou chama o de Arrascaeta, porque a situação realmente fica constrangedora a partir de agora. A gente até estava levando na brincadeira, enfim, no começo, se é que dava para levar na brincadeira, né? Porque ele xingou todo mundo, xingou até o paparazzo rubro-negro. Enfim, levou realmente para o coração o que aconteceu. E aí fica complicado você colocar os dois no campo outra vez. Não só pelo fato do Carlos Alberto poder receber outra caneta, mas também pela própria integridade física do de Arrascaeta, né? Jogadores como ele acabam irritando mesmo, até mesmo um ex-jogador, um jogador aposentado como o Carlos Alberto, que deveria levar numa boa, né? E depois dessa declaração, o de Arrascaeta fez uma postagem nas redes sociais que deixou o pessoal encucado, né? E muita gente levando essa postagem, direcionando para o Carlos Alberto. O de Arrascaeta falou o seguinte, o bom do tempo é que sempre coloca as pessoas no seu devido lugar. Escreveu o de Arrascaeta nas redes sociais, depois dessa fala do Carlos Alberto. Então o pessoal está interpretando que é para o Carlos Alberto, né?
Não se sabe. Mudando de assunto, falando sobre Vitor Pereira e a confraternização que ele fez com os jogadores após uma semana intensa de treinos. Foi a primeira semana com a presença do Vitor Pereira. O Rui Quinta e o Mário Monteiro já estavam, juntamente com os analistas de desempenho, trabalhando com o grupo. E agora, após a apresentação do Vitor Pereira, ele teve uma semana inteira para trabalhar, treinos em período integral e fez uma confraternização, um churrasco ao lado do CT do Flamengo. Deu até fome agora, gente. Deve ter sido muito bom. E é bom para poder conhecer os jogadores. Ele que veio de baixo, chegou no Flamengo debaixo de muita preocupação sobre como seria o relacionamento com os jogadores do Flamengo, tendo em vista o que aconteceu lá no Corinthians. Ele chega, já promove esse encontro, acho que é interessante, né? O Marcos Braz e o Bruno Spindel não puderam participar porque viajaram hoje para Buenos Aires para tratar sobre a contratação do Agustin Rossi, né? Que também está aí sobre polêmicas que eu falei no último vídeo. Assiste lá se você não assistiu. Os jogadores fizeram churrasco, mas os atletas sub-20, aqueles que estão de olho na preparação para as primeiras partidas do Campeonato Carioca, dia 12 contra o Audax e depois no dia 15, né, contra o Madureira, eles continuaram treinando de maneira intensa. A ideia é que eles venham ser utilizados nessas primeiras partidas, depois aí a partir da terceira partida, até para dar ritmo de jogo para os jogadores que vão disputar a final da Supercopa do Brasil no dia 28 de janeiro contra o Palmeiras. A ideia é que os jogadores aí do time chamado principal comecem a atuar. Bom, gente, esse foi mais um vídeo. Ah, não, estou esquecendo aqui de falar sobre o Kaique David, falando rapidamente, ele que estava emprestado, né? Ele pertence ao Nova Iguaçu, ele completa 20 anos no próximo dia 22, estava emprestado ao Flamengo, ele vai voltar para o Nova Iguaçu, estava emprestado até o dia 31 de janeiro, o Flamengo não vai exercer poder de compra, não vai ficar com o jogador, ele fez apenas 2 partidas ano passado contra o Avaí, quando o Flamengo perdeu na última rodada do Campeonato Brasileiro, e também contra o Juventude, naquele empate que quase foi derrota. Kaique David, de 22 anos, vai deixar o Flamengo. Deus abençoe aí o prosseguimento da carreira dele. Agora sim, terminando o vídeo, muito obrigado a você que assistiu até o final. Por favor, não se esqueça de curtir o vídeo e também de seguir o canal. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Muito obrigado. Isso aqui é Flamengo. Fui.